dia. O estudo hoje será sobre a segunda ordem dos tipos de espíritos, que nós já falamos sobre a terceira ordem, que era dos espíritos impuros. Agora nós vamos para a segunda ordem, que é sobre os bons espíritos, Esses estão na segunda ordem. Vamos começar a tratar sobre esse assunto agora. Mas antes vamos fazer a nossa prece, Vamos se conectar com a espiritualidade que está presente aqui, ok? Amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui estudando o Livro dos Espíritos, estar ajudando esses nossos irmãos desencarnados que aqui vêm estudar conosco. Obrigado a esses bons espíritos que nos auxiliam, que nos protegem, que não deixam que não haja problemas aqui nesse estudo. Eles, como guardião, ficam nos protegendo, nos intuindo, nos orientando, para que nós possamos passar a mensagem sobre o Espiritismo. Obrigado por essa oportunidade e, sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então, meus irmãos, como eu estava falando, hoje nós vamos estudar os bons espíritos, que são os espíritos da segunda ordem, Então, ele primeiro vai fazer um caracteres gerais, nós vamos ler, para depois a gente entrar, propriamente dito, nas classes desses espíritos, ok? Então vamos lá. Caracteres gerais. Isso é a pergunta 107, tá? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Então, esses espíritos, esses bons espíritos, cada um está inserido, num grau de adiantamento. Uns são bem adiantados cientificamente, outros já são mais sábios, e outros já são bondosos, E uns têm as três qualidades, Tem as três qualidades. Então, às vezes tem um espírito, que ele é um bom espírito, mas ele é bom na ciência. Às vezes não tem muito sentimento, muita bondade. Isso acontece muito com nossos irmãos intergalácticos. Muitos deles não têm sentimentos. Fazem o bem, mas eles não transmitem, o sorriso, a alegria, Eles fazem o bem, Mas eles são, como é que eu vou dizer? Eles são rígidos, Mas não fazem mal, ao contrário, fazem muito bem, ajuda muito. A raça humana é uma raça, diferenciada dentro desse projeto divino, Porque nós temos sentimentos, nós temos emoções. Por isso, eles vêm aqui nos estudar para entender. Nós passamos dificuldades, estamos rindo, Nós, ao mesmo tempo que amamos, nós odiamos. Então é só a mistura de sentimento, que a raça humana tem. Isso faz com que eles venham até aprender conosco, ter esse sentimento. Que eles são bons, muito deles, mas são muito rígidos, são muito secos. Não é porque, se você for conversar com um irmão desse, um arcturiano, preidiano, vocês vão ver como eles são certinhos, centrados, mas querem fazer o bem, querem ajudar. Então, temos espíritos que têm a qualidade na ciência, outros já são sábios, Outros já são muito bondosos, Tem espírito também, que tem também a bondade já, Que você, quando você conversa com esses nossos irmãos, você sente, emana aquela vibração, de bondade, exala aquele cheiro gostoso, Então temos diversos tipos de qualidade nesses nossos irmãos, Então vamos continuar aqui. Os mais adiantados reúnem o saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializado, conserva mais ou menos conforme a categoria que ocupe.
os traços da existência corporal. Assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre as quais se descobre mesmo algumas de suas manias. De outros modos, seriam espíritos perfeitos. Então, olha só, nós temos aqui bons espíritos, não são espíritos ainda perfeitos, né? Então, esses bons espíritos que vêm aqui nos auxiliar, eles fazem até isso como missão, que eles vêm aqui para nos ajudar, porque quando nós evoluímos, esses bons espíritos também que estão aqui, né? Eles também evoluem, porque é uma missão dada a eles, né? Pegar um ser aqui no planeta Terra, por isso que todo mundo aqui tem um mentor, tem um espírito que o ajuda, mesmo que essa pessoa não se declare conhecer, mesmo que essa pessoa não sinta, né? Pode ter certeza, você tem um espírito que está ao seu lado te auxiliando de toda maneira. Assim como nós temos também espíritos imperfeitos que querem nos tirar desse caminho do bem, da evolução. Porque ele, por estar numa situação ruim, quer que você também fique a nível de inveja, de raiva, de ódio, né? Mas esses bons espíritos que aqui estão nos auxiliando, sempre que nós damos permissão a eles, eles conseguem afastar esses espíritos imperfeitos. Então, os bons espíritos estão aqui como missão também para nos auxiliar. Uns dão o nome de gênio, mentor, anjo da guarda, né? Apesar que a gente sabe que mentor é aquele espírito que vem nos auxiliar e anjo da guarda é aquele que sempre nos acompanha, tá? Há essa diferença também, tá, gente? Então, só que as pessoas confundem e chamam até o mentor de anjo da guarda, meu anjo da guarda, meu mentor, né? Então, vamos continuar aqui. Compreende Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que o unes lhe é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-lo, nem a inveja, nem o remorso, nem nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por prova até que atinjam a perfeição. Ou seja, esses bons espíritos ainda têm que passar por provas. Tem que passar por provas ainda. Eles não atingiram a perfeição. Eles são bons espíritos. É a mesma coisa de nós aqui, de pessoas que estão aqui encarnadas, né? Que ainda cometem seus erros, mas são pessoas boas, né? Temos pessoas que ainda estão no vício da droga, no vício da bebida, no vício do sexo, mas são pessoas boas, querem ajudar, se sentem bem ajudando, né? Mas eles têm ainda suas imperfeições, eles não são perfeitos, né? Então, nós que estamos aqui, nós não estamos na perfeição, nós estamos caminhando para a perfeição. Nós somos ainda espíritos, né, que estamos fazendo a nossa transição, né? Nós somos espíritos ainda imperfeitos, né? Impuros até, vamos dizer assim, mas procurando se tornar um bom espírito, né? Então, todo mundo aqui está nessa evolução, um mais adiantado e outros menos adiantado, ok? Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos dos bens. Em época de superstições e de ignorância, eles são sido elevados à categoria de divindades benfazejas. E eles podem ser divididos em 4 grupos que nós vamos estudar mais na frente. O que interessa aqui agora é a gente dar essa introdução para entender que bons espíritos não são espíritos perfeitos ainda. Então, vocês precisam entender que esses espíritos estão aqui como missão para nos auxiliar, né? E quando a gente consegue fazer algo de bom, isso agrada muito a eles, né? Porque eles se sentem realizados na gente. Então, toda vez que a gente consegue produzir, mudar, fazer algo de bom, ajudar as pessoas, isso
traz uma alegria enorme a eles, esses bons espíritos. Então nós temos que dar força a eles, né? Porque eles estão nos auxiliando, estão nos intuindo, estão nos inspirando, né? Para que nós possamos sempre praticar o bem. Então, vamos agradecer a esses nossos irmãos que têm essa missão, que mesmo com nossa dificuldade, né? Eles continuam junto conosco, ok? Nossos irmãos espirituais que estão numa categoria, numa ordem de evolução acima de nós, como bons espíritos. Quero agradecer aqui a vocês por estar sempre ao meu lado, estar sempre ao lado da humanidade. Mesmo aqueles que ainda não te conhecem, mesmo aquele ainda que esquece de te agradecer, eu agradeço. Eu agradeço por vocês estar me auxiliando, me ajudando. Eu que sei como é que é a minha caminhada, é difícil, é dura, mas sem reclamar, sem achar ruim, sempre aceitando e procurando melhorar. Sabemos que muitas coisas que nos acontecem são provocadas por nós mesmos, nós que provocamos. Por isso eu agradeço muitas vezes as orientações, toda vez que vocês vêm, conversam, me explicam. De alguma forma, vocês estão sempre presentes ao meu lado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por você, espírito que está sempre ao meu lado. Muito obrigado, te agradeço. Hoje eu reconheço em ti como um amigo. Obrigado por tudo, que assim seja e assim é.